Capitão Wagner, também do União, que vai ser o coordenador da campanha. Vamos conversar com ele. Bom dia, deputado. Bom dia, Nonato. Prazer muito grande estar com você novamente. Danilo, essa vai ser uma eleição bem disputada, com candidaturas competitivas, tanto à direita quanto à esquerda. No campo da direita, qual é a estratégia do União Brasil para manter esse eleitorado diante da candidatura de André Fernandes, do PL? Eu acho que a disputa de Fortaleza não pode ser uma disputa de polos. Eu acho que não é o radicalismo da direita contra a esquerda, não é o radicalismo do bolsonarismo contra o lulismo, não é um radicalismo no projeto nacional. É focar em Fortaleza, é resolver os problemas de Fortaleza, é ter maturidade suficiente para dialogar com a cidade. Fortaleza tem problemas seríssimos. Nós estamos aí expostos a uma violência crescente na cidade como um todo, agora não é só mais na periferia, é nos 4 cantos da cidade. Nós temos problemas sérios de drenagem, de saneamento básico, que vem há muito... A última obra de drenagem estruturante de Fortaleza foi o projeto do Maranguapinho, que ainda foi feito por mim quando eu estava na FUNASA. Ou seja, eu já saí da FUNASA em 2010, de lá para cá você não tem nenhuma obra estruturante de drenagem, de saneamento em Fortaleza. Nós temos problemas sérios na educação. Fortaleza hoje regula com uma 174ª cidade em educação no estado do Ceará. Ou seja, só tem 10 municípios com educação com níveis piores que o de Fortaleza. Fortaleza tem um universo de desemprego muito grande e nós temos que atrair, né, atividades, inovação principalmente, e daí a nossa luta pelos data centers, foi a nossa luta, inclusive, para não deixar quebrar os cabos da fiação da internet com o mundo na Praia do Futuro, para atrair data center para gerar emprego em Fortaleza. Então a gente tem que discutir o problema em Fortaleza. E dentro disso, aqueles que têm a proximidade da identidade poderão dialogar e construir um projeto para Fortaleza. Então nós estamos, primeiramente, conversando com os segmentos que têm maior identidade com o Wagner, que tem uma expertise, uma experiência já acumulada, né? Já são várias eleições que ele é bem votado em Fortaleza, agora para governador na eleição passada foi o mais votado em Fortaleza, e dentro desse aspecto atrair, né, pessoas que inclusive estavam juntas até bem pouco tempo atrás, como é o caso do Eduardo Girão, senador, que todo mundo sabe só foi eleito senador porque estava ali abraçado com o Wagner, tem uma dívida de gratidão com ele, o caso inclusive do próprio André, que até bem pouco tempo atrás marchavam juntos do mesmo lado, e no momento posterior, a construção das alianças para o segundo turno da eleição, dialogando com todo mundo e tendo como foco a cidade de Fortaleza. Nós queremos devolver Fortaleza para os fortalezenses. Ok. Agora, em relação à esquerda, qual o adversário que seria o ideal para um segundo turno? Não se escolhe adversário, né? Eu acho que o adversário vai ser aquilo que a população achar que tem que fazer o debate, o enfrentamento com o Wagner no segundo turno. E diante disso, eu não tenho dúvida que quem quer que seja vai ter muita dificuldade para compor esse campo, porque a divergência interna na própria disputa PT-PDT, né, colocando em lados opostos o prefeito Sato e o Evandro Leitão, que até bem pouco tempo atrás marchavam juntos, está muito exposta a essa fratura. E talvez não dê tempo de consertar isso até a eleição. Por outro lado, também, nós não temos inimigos, nós temos adversários. Então, nós temos que ter uma relação de diálogo, mas ao mesmo tempo de contraponto naquilo que é projeto. Então, nós temos que fazer projetos que sejam interessantes para a cidade, né? Então, é isso que a gente precisa estimular dentro desse debate, e não ficar escolhendo adversário. Qual é a máquina que é mais difícil de encarar aqui em Fortaleza, a municipal ou a estadual? O ideal é que as máquinas não se envolvessem nisso, porque isso, inclusive, caracteriza corrupção eleitoral, né? É muito claro aí, inclusive, na lei eleitoral, que você tem alguns controles com relação a isso, né? Você não pode estar contratando funcionário no período eleitoral, porque isso caracteriza crime de abuso de poder econômico na eleição. Você não pode estar aí usando de entrega de obras e serviços em véspera de eleição
possam casar, inclusive, com opção eleitoral, e nem sequer fazendo aí conjecturas de alianças políticas em troca de espaço na gestão, porque caracteriza também falcatrua do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que não é a questão das máquinas administrativas. As máquinas administrativas têm que estar voltadas para administrar a cidade, pela prefeitura, e o Estado, pelo governo do Estado. E todos já têm muito problema para resolver. O Estado está com esse problema aí das facções, da insegurança, da violência, que tem crescido nos 4 cantos do Estado, e acho que quanto menos ele se envolver eleitoralmente, é melhor, inclusive, para fazer esse embate, que precisa de uma união de todo o Ceará. Em 2017, Donato, você lembra que eu preguei a intervenção na segurança pública do Estado do Ceará. Inclusive, naquela época, tive com o ministro de então, Raul Jugman, dizendo o caos que estava a segurança no Ceará. E de lá para cá só piorou. De lá para cá só aumentou o número de facções. Então, a gente tem que fazer esse enfrentamento e precisa de unidade política para isso. Por outro lado, os problemas da cidade, que estão se aviltando. O problema da saúde pública em Fortaleza hoje é uma realidade. Então, você tem os problemas que precisam ser focados, e esse é que é o papel da máquina pública, e não está servindo de instrumento para a política eleitoral. E o Ministério Público tem que ser muito observador com relação a isso. Só mais uma pergunta aqui relacionada, por exemplo, até que ponto a polarização entre PL e PT, ou entre Bolsonaro e Lula, vai interferir nessas eleições aqui em Fortaleza? Quero eu, e acredito eu, que até para o bem da cidade, para o bem dos fortalezenses, que seja o mínimo possível ou zero. Porque nem o Bolsonaro vai administrar Fortaleza e muito menos o Lula. O Bolsonaro está cuidando do projeto nacional lá dele, o Lula está cuidando do governo do país, que está passando por muita dificuldade, problema de desajuste fiscal e financeiro. Essa linha de estar aumentando impostos todo dia prejudica a sociedade. Você sabe que eu tenho sido ostensivo com relação a isso. A única lei no Brasil que baixou o imposto foi a lei que eu fiz para baixar o imposto da gasolina, da energia e dos combustíveis naquela época, em 2020, que conseguimos êxito. Nós chegamos a ter gasolina aqui no Ceará de R$ 4,47, e hoje nós já estamos com a gasolina a mais de R$ 6. Então, graças a essa volúpia de aumentar impostos, de aumentar taxas, que sacrifica, tira dinheiro do bolso da sociedade, do bolso das famílias, para engordar os cofres, muitas vezes, para mau uso pelo poder público. Então, eu acho que eles têm problema demais para resolver, e quanto menos eles interferirem na liberdade do povo fortalezense para decidir o seu destino, melhor. E, por outro lado, nós temos que fazer a nossa agenda. Qual é a agenda de Fortaleza? É combater a insegurança, a violência? É resguardar o direito das mulheres de não ter a violência, inclusive os feminicídios que tem aumentado? É a juventude não estar exposta à droga e à humilhação, muitas vezes está sendo exposta na praça pública? É a oportunidade do emprego que precisa ser gerada por atração de empresas que possam gerar emprego? Está aí. A Guararapes botou 2.000 costureiras para fora lá na base do Ceará. E ninguém fala mais nisso. E como é que essas costureiras estão vivendo hoje? Como é que essas pessoas estão vivendo hoje? É isso que interessa para nós. Sim, deputado, pela participação. Um bom dia. Obrigado, Donato. Um abraço, estamos à disposição. Danilo Forte, deputado federal e coordenador da campanha do Capitão